Sejam muito bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião? Beleza? Opa! Bacaninha? Virgem Maria. É por aí. É por aí, né? Antes de começar mais um super papo com vocês aqui, em mais um Em Pauta, quero pedir, se inscreva aí no canal se você ainda não o fez, deixe seu like, comentário, sugestão. Acione o sininho na rede social, assim você não perde nenhum papo que aparece aqui, nem os nossos episódios, sempre com um convidado especial às quartas-feiras. Estamos lá no Apoia-se, Flavião. Bem lembrado. Estava lá agora, hein? Acabei de vir de lá, esperando vocês aparecerem também, apoia.se/pareponto. O link está aí na descrição, é só você clicar e saber como ser um apoiador do canal e obter vantagens exclusivas. Flavião, qual é a boa? Ô, rapaz, vamos lá. Hoje, primeiro eu vou começar com as comemorações, né? Hoje é dia 15, terça-feira, 15 de agosto. E no último domingo, dia 13 de agosto, nós celebramos o Dia dos Pais, não é isso? Verdade, papais, olha aí. Então, antes de mais nada, acho que está em tempo da gente mandar um abraço para todos os pais que nos assistem. Isso aí, papai sempre presentes. Exatamente. E mais que isso, hein? No dia 13 de agosto também, não sei se você sabe, mas foi também celebrado o Dia dos Canhotos. Rapaz. Exatamente. Um grupo seleto que representa 10% da população e do qual eu faço parte. Então eu também queria mandar um abraço para todos os pais, para todas as pessoas que são canhotas. Eu vou atrás do Dia do Destro depois, pra ver se tem. Segundo meu filho, todos os outros dias é Dia do Filho e Dia dos Destros, entendeu? Muito bem. Então pais e pais canhotos, então, que são Grandes mais especiais. canhotos aí, né? É isso? Do futebol, da música, tem muitos canhotos muito bons, né? Tem muitos. Mas você sabe que eu vou conectar os assuntos. Não falei isso à toa. Agora, conectando os assuntos, eu me lembrei, inclusive, de que meu pai sempre me disse que ele, como várias outras pessoas que escrevem com a mão esquerda, passaram isso, gente, a gente está falando menos de 100 anos. Meu pai está com 85 anos, então a gente está falando lá da meados do século XX, 1940 e pouco, 50 e pouco. Ele passou pela situação desagradável, situação angustiante, posso dizer até uma situação quase opressora, de ter sido forçado a escrever com a mão direita. Meu pai também, cara. Tá vendo? Não são poucas as pessoas que passaram por isso, de ser forçado a escrever com a mão direita, porque escrever com a mão esquerda era errado, considerado errado. Tinha religiosos que falavam que era coisa do diabo escrever com a mão esquerda. Coisa do diabo, boche. Exato. Porque, na verdade, a mão esquerda é a mão sinistra. Não é isso? Aliás, em inglês, a mão certa é right, né? Que é a mão direita. Exato. Não, a mão certa não. A mão direita é right, que é certa. Exato. Não é isso? Então, a mão esquerda sempre foi... E isso me fez pensar... Olha como a gente vai viajar na maionese. Né? Isso me fez pensar, até porque é o seguinte, em todas as conversas que a gente tem aqui no Pare Ponto, invariavelmente, as pessoas colocam a educação no topo da lista para a gente resolver as questões socioambientais. A gente acha que depois a gente vai fazer até uma audição, mas eu acho que não teve um episódio que não foi falado de educação. Em todos os 30 e poucos aí. Em qualquer proposta que se tenha, todas elas passam... E isso não só na questão socioambiental, mas você vai falar na questão financeira, enfim, qualquer situação, as pessoas colocam a educação como um pilar essencial para que a gente tenha uma sociedade melhor, menos desigual. Tipo, a virada só vai acontecer se a educação... O que, inclusive, causa uma angústia danada, porque todo mundo também parte do princípio de que a educação é uma solução, mas é que ela demora, ela demanda tempo e tudo mais. E isso a gente entra em todas as pautas que a gente fala, que é se discutir cota, é uma solução paliativa, enquanto a educação não dá conta de fazer uma formação de base melhor. Verdade. Mas também as pessoas, não as pessoas, mas muitas pessoas que colocam a educação, transferem essa responsabilidade para a escola, como se a escola tivesse a obrigação integral de educar e de formar as crianças como cidadãs, enfim, como estudiosas, como letradas, não é isso? Esquecendo que, na verdade, isso é uma tarefa comum, é uma tarefa integrada entre o que se aprende em casa, o que se ensina em casa, o que se vive em casa e o que se vivencia na escola. Então, eu acho que quando eu me lembrei disso, porque isso acontecia com
o conhecimento dos pais, imagino eu, dos pais e mães, que observavam seus filhos. Sim. Né? E hoje em dia, a gente passa por uma discussão interessante, que é a discussão de ideologia. Você está discutindo gênero na escola? A escola não foi feita para discutir educação sexual, gênero, opção, ou qualquer coisa que seja. Discutindo religião. Você está discutindo religião. Falando de religiões que não são as nossas? Como assim? Não é isso? Você está discutindo a questão racial. A questão racial não existe. Tem pessoas pretas na tua escola. Né? A moça que te serve tem, lá, no serviço, né? Exato, não é isso? A gente já tem até amigo preto. Papai tem um amigo lá, mamãe tem uma amiga lá. Não é isso? Então, essa questão de ideologia é transferida para a escola como se você conseguisse dissociar a individualidade até dos professores, da formação. Sim. E me vem à cabeça que, na verdade, o que a gente precisa... claro que essa é uma discussão complexa e tudo mais, mas além de não transferir a responsabilidade para a escola... No meu modo de entender, o que a escola tem de mais essencial é a formação de cidadãos críticos, que consigam avaliar as informações que hoje em dia estão disponíveis aos montes, com qualidade e sem qualidade, com melhor ou com pior qualidade, mas que precisa ser mastigado e digerido. E não sei se você... eu queria trazer uma outra questão que me lembrou disso. Claro. Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, tá ótimo. Tô bem de acordo, assim. A gente vê isso o tempo todo, na verdade. Sempre tem as pequenas polêmicas, aí, que a gente faz um recorte aqui da escola onde nossos filhos estudam, né? Que estudam na mesa. Sempre quando tem alguma polêmica, não à toa o Flávio está dizendo isso, são cercados por esses pontos que o Flávio trouxe. São cercados por esses pontos, exato. E aí vira uma questão polarizada também, que a gente sempre fala aqui, né? Se está discutindo questão de gênero, é uma pauta de esquerda. A escola tem que ensinar língua portuguesa e matemática. E acabou. Exato. Né? Não funciona, a sociedade não funciona assim. Aí você forma um aluno formado somente em língua portuguesa e matemática, que cai no mundo e vai trabalhar numa empresa onde as questões são mais amplas. Ou vai fazer estágio num lugar onde as questões são mais amplas. Cada vez mais isso. Ou a pessoa vai fazer um intercâmbio, ou a pessoa vai trabalhar para se sustentar, para pagar a faculdade, enfim, ou vai criar um negócio, vai montar uma startup, o que quer que seja. Sim. Né? Ou precisa trabalhar para sustentar a família, ajudar no sustento da família, enfim. É uma questão que o mundo é muito mais complexo do que língua portuguesa e matemática. Sem dúvida. E numa situação em que a gente estava na escola, apareceu uma discussão como essa que eu gostaria de trazer um exemplo, eu acho que ilustra bem essa questão. Eu estava, inclusive, numa confraternização da escola e alguns pais, amigos, enfim, trouxeram a questão de que o livro que os nossos filhos estão lendo, inclusive, trazia... uma pauta sobre eutanásia. E eu falei, caramba, mas como é que isso? Não, fala de eutanásia, fala... Aí, o que eu fiz? Eu fui ler o livro. Chamei claro. ele, entreguei... É só Flávio, gente. Pedi o livro e fui ler o livro. O livro, inclusive, é esse aqui. Deixa eu só tapar o nome do meu vídeo aqui. É A Morte da Terra. Que, aliás, tem um tema tudo a ver com o que a gente discute aqui. O canal aqui. É um tema socioambiental, na verdade, é uma distopia sobre o futuro da humanidade, de uma humanidade que esgotou os recursos e as pessoas não têm... Caminha para a morte da Terra. Caminha para a morte da Terra há dezenas de milhares de anos para frente, sendo que esse livro foi escrito em 1910 por um escritor belga, o Rosny Ainé. Então, e essa, né? Já chama atenção por isso, né? Porque alguém que já tivesse procurado polêmica, falou, esses caras aí querendo trazer ideologias novas, mas ideologias não, 1910. Novas, exatamente. Uma cartilha criada em 2022, né, pós-eleição. Não é essa a questão, é um livro de 1910. Como tantos outros, né? Como você pega Admirável Mundo Novo, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, e vários outros livros que tratam desse tipo de assunto, do futuro da humanidade, do futuro do planeta, em função de como ele tem sido tratado, como as pessoas têm agido. E só sem dar spoiler aqui, mas a eutanásia é trazida nesse contexto como uma forma de controle populacional. Porque as pessoas já não têm recursos suficientes, sobretudo água, e aí
vira política de Estado, se é que pode dizer assim, ou vira política social, as pessoas se oferecerem, inclusive muitas se oferecem para antecipar, porque as pessoas perdem a expectativa, perdem as esperanças. Tá mais, doente mesmo, né? Não, as pessoas mais velhas e muitas vezes as crianças. Entendi. Então é um controle de natalidade ou um controle populacional. Enfim, esse equilíbrio aí. A eutanásia nesse livro é tratada nesse aspecto. Na verdade, o pano de fundo não é esse. O pano de fundo, na verdade, é a questão do consumo e do uso exagerado dos recursos naturais sem a possibilidade de regeneração. Entendi. E aí tem outras questões que quem quiser, A Morte da Terra é um livro interessante de ser lido. Mas qual a polêmica aí? Então, a polêmica é porque ele trata de eutanásia. E eu não entendi dessa forma. E aí eu fui conversar com meu filho a respeito. Né? E eu perguntei pra ele, cara, você leu o livro? Eu li o livro. Não, na verdade, não terminaram ainda. E o que você achou? Papai, posso te dizer uma coisa? Na verdade, ninguém entendeu direito. E isso me preocupou. Isso me preocupou. E aí eu fui perguntar pra ele o que é eutanásia, como ele entendeu a eutanásia dentro do contexto do livro, o que ele entendeu do contexto do livro, o que ele não entendeu do contexto do livro, porque me interessa e me preocupa mais de que ele entenda a informação e de que ele saiba avaliar criticamente o conteúdo dessa informação para que ele consiga ter um discernimento de se esse negócio é interessante para a vida dele ou não, se é um negócio interessante para ele incentivar na sociedade ou não. Né? Eu acho que é esse o ponto. Até porque um livro escrito em 1910... falando sobre uma questão eutanásia, se você entrar na internet hoje e pesquisar qualquer outra coisa que você considere crítica, absurda, agressiva, você vai encontrar. Então, se ele não conseguir lidar com um livro que eles estão lendo em grupo, tutoriados por uma pessoa que consegue orientá-los para entendimento disso daí, ele vai se deparar com outras informações mais impactantes que podem ser mais prejudiciais ou não à vida dele e à vida das pessoas que o cercam. Então, eu acho que essa é a discussão importante. Além disso, a gente hoje está discutindo, por exemplo, em termos de literatura, se Monteiro Lobato deve ser lido nas escolas ou não. Se as pessoas devem ser lidas, porque trouxeram uma discussão sobre a questão racial, o racismo. Foi meio que cancelado aí tempos atrás. Exatamente, né? que é uma discussão para a gente ter em outro momento. Então, essas questões permeiam a sociedade. Então, mais do que proibir ou de questionar se isso está sendo lido ou está sendo discutido, a forma com que isso está sendo discutido ou lido e como as crianças estão sendo educadas para avaliar criticamente essas informações que têm chegado a ela. Eu acho que esse é o ponto. E eu já falei demais, queria ouvir tua opinião. Não, eu acho que é isso, cara. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se afastar desse pensamento que só do lado teórico da escola. E eu acho que esse é o problema. Tem muitos pais que têm medo de que a escola influencie, inspire. Não tem como. É um ambiente não só escolar, é um ambiente de relacionamento, Exato. de sociedade. De diversidade. É claro que o seu filho vai ser inspirado, é claro que ele vai ser influenciado, isso é muito bom. E ele vai influenciar também, vai passar a inspirar também, ele vai aprender a fazer essa troca. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar mesmo, que a escola tem que proporcionar essas experiências, né, que gerem debate, gerem divergência, para preparar, como eu já disse aqui em até outros episódios, não só do Pariponto, como o Ponte fala, gerem mais experiências humanas, né? Claro, e não só experiências aí para formar o cidadão da indústria, né? Como até a música do Paralamas foi feita em cima disso. Então, eu acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça e entender que é legal que haja debate, que haja divergência, e que os nossos filhos aprendam, né, com as diferenças desde cedo. Exatamente. E aí, voltando para o início, acho que a questão educacional que a gente traz à direita ou à esquerda, né, dos canhotos e dos destros, é que as pessoas tenham essa visão e acompanhem mais de perto os seus filhos e suportem os seus filhos
no sentido de dar apoio para que eles tenham essa visão crítica. Que seja a visão crítica que você carrega, mas você dê autonomia para que eles consigam, de fato, criar uma própria impressão sobre as coisas que o cercam. Só assim a gente Cara, eu prefiro muito mais quando meu filho vem com um tema desse que a gente pode discutir e tal, do que ele vem me perguntar para resolver um negócio de matemática que provavelmente eu não vou conseguir resolver, sabe? Mas essa discussão mas aí é outro problema. Aí é outro problema. É outro problema. Aí não é um problema dele. Não é problema dele, né? Longe disso. Mas muito bom, Flavião, muito bom que você trouxe esses pontos aí, que a gente aprenda cada vez mais até essa troca positiva, né? Aproveitando então até o início que você trouxe do Dia dos Pais, nós como pais, como mães, a gente aprender que é necessária essa troca e a gente está envolvido e que embates, né, como esse de pensamentos, na verdade, não devem nos assustar. E nessa linha que é um papel paterno, não só comemorar no segundo domingo do mês de agosto, mas de estar presente nessa discussão, como os nossos amigos trouxeram essa questão para a gente debater aqui, né? Nessa reunião. Foi uma pauta que surgiu foi uma provocação que surgiu dessa discussão. É importante que estejam atentos e observem o que está acontecendo. Inclusive pelo fato de que essa garotada que está sendo formada agora nas escolas, vai conviver com a gente no mercado de trabalho, porque a gente vai estar aí durante um tempo, a expectativa de vida nossa continua, e essa discussão do etarismo cada vez mais também se faz presente, então a gente convive com essa garotada, então essa integração das pessoas mais novas e mais velhas também é uma coisa diferente do século passado, de meados de 1940 e 50. Isso aí, recebemos a provocação, agora devolvemos a provocação a vocês e assim seguimos nesse debate sempre muito saudável, certo, Flavião? É isso aí. Então tá bom, a gente espera vocês aí no próximo Em Pauta. Não desligue do nosso canal jamais, acompanhe aí também os nossos episódios todas as quartas-feiras e clica lá no Apoia-se para ser um apoiador do canal, o link está na descrição. Eu sou o Fernando Tuller. Sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Em Pauta, a gente se vê no próximo. Até lá.